Eu acordei naquela manhã sentindo uma pontada leve no peito. O tipo de dor que não te derruba, mas te obriga a prestar atenção. Senti também algo diferente no ritmo da respiração. Não era falta de ar, mas como se cada inspiração precisasse de mais esforço do que no dia anterior. Aos 73 anos, eu aprendi a não ignorar certos sinais. A saúde, para quem envelhece, se torna uma conversa silenciosa com o próprio corpo, e aquele dia começou com um aviso. Só que o que eu não sabia é que, naquele mesmo dia, eu deixaria de ter voz. Não por causa da dor no peito, mas porque minha filha decidira que o meu silêncio valia mais do que minha vida. Meu nome é Eduardo. Sou viúvo há quase 2 décadas, e nos últimos 3 anos, vinha morando na casa da minha filha única, Amanda. Uma casa moderna, com 2 andares, jardim vertical e uma sala tão minimalista que parecia saída de revista. Mas apesar de tudo isso, sempre senti que havia pouco espaço ali para mim. Eu ficava com o quarto dos fundos, próximo à lavanderia. A cama era pequena, o colchão doía as costas. Mas eu nunca reclamei. Achava que estar perto da minha filha era mais importante do que o conforto. Ela havia passado por um divórcio difícil. Estava criando 2 filhos sozinha. E eu achei que poderia ajudar. Cuidava das crianças quando ela precisava sair. Lavava a louça, varria a varanda, mantinha meu canto limpo. Mas nunca fui convidado a sentar na mesa com os amigos dela. Nunca fui chamado de pai com carinho. Era sempre Eduardo, seco, distante, como se meu nome tivesse virado uma função. Naquela manhã, quando me levantei e fui até a cozinha pegar um copo d'água, a dor aumentou. Não era aguda, mas era firme, irradiando para o braço esquerdo. Sentei no banco próximo à ilha da cozinha, tentando controlar a respiração. Amanda ainda não tinha saído para trabalhar. Estava no andar de cima, provavelmente arrumando as crianças. Respirei fundo e chamei seu nome. 1 vez. 2. Nada. Peguei o celular do bolso da calça de moletom. Abri o aplicativo da operadora para tentar ligar para a emergência, mas ela desceu naquele momento, apressada, arrumada, com a chave do carro na mão. Tá tudo bem com o senhor? Ela perguntou, olhando para mim como quem olha para um eletrodoméstico que deu defeito. Respondi que estava sentindo uma dor no peito, que era melhor verificar. Ela franziu o senho, disse que estava atrasada, que eu sempre exagerava com essas coisas, e perguntou se eu tinha tomado o remédio da pressão. Eu disse que sim, e que precisava ir ao hospital. Ela olhou para o celular na minha mão, veio até mim, pegou com cuidado, como se fosse ajudar, e simplesmente o guardou no bolso dela. Depois eu te levo, disse. Mas agora não dá. Fica aqui no seu quarto, descansa. Pode ser só ansiedade. Antes que eu dissesse mais alguma coisa, ela caminhou até a porta, trancou-a por fora. Sim, minha porta tinha uma fechadura por fora. Por segurança das crianças, ela dizia. E me deixou ali, trancado, sem celular, sem saída, com uma dor que crescia como se o próprio tempo estivesse me empurrando para dentro de mim. Fiquei sentado por um tempo achando que ela voltaria, que teria se arrependido, que ouviria o instinto dela de filha e voltaria para me levar ao pronto-socorro. Mas a maçaneta não se mexeu. O som do carro foi ouvido ao longe. E eu fiquei ali, naquele quarto abafado, sem janela para a rua, com um ventilador de teto que fazia mais barulho do que vento. A dor no peito ainda estava lá, mas o que mais doía era o pensamento. Minha filha preferiu ignorar o risco à minha vida. E aquilo era apenas o começo. No primeiro dia, tentei bater na porta algumas vezes. Não forte, porque meu braço já não ajudava. Tentei gritar, mas a distância para os cômodos principais era longa e o quarto era isolado. Ninguém ouviu, nem as crianças. Elas estavam acostumadas a brincar com fones de ouvido, trancados nos seus próprios mundos digitais. Quando escutei passos no corredor, gritei de novo. Era a voz da Amanda. Pedi ajuda, pedi que abrisse a porta. Ela respondeu, fica calmo, pai. É só ansiedade. Vai passar. Amanhã a gente vê isso. E os passos se afastaram. Naquela noite, dormi vestido, com os sapatos nos pés, como se me preparando para uma saída que nunca vinha. Senti o corpo doer mais. Tive febre, ou pelo menos achei que tive. Perdi a noção das horas. Mas algo em mim começou a mudar. A raiva veio. Não a raiva de gritar ou esmurrar a porta,
mas a raiva silenciosa de quem percebe que, para algumas pessoas, a vida dos outros vale menos que o papel de um testamento. E então, pela primeira vez, a ideia cruzou minha mente. Será que ela está esperando eu partir? Quando a manhã chegou, eu já não sentia fome. A água da garrafinha do dia anterior estava quente, quase intocável. Mas eu já não pensava em comida. Pensava em intenções. Em como Amanda tinha perguntado semanas antes sobre o testamento. Como ela mencionou organizar as coisas para o futuro, com aquele tom casual que esconde faca por trás da cortesia. E eu, ingênuo, tinha apenas sorrido. Ainda tem tempo para isso, eu disse. Mas e se ela achasse que não? Enquanto eu me encolhia na cama, ouvindo novamente a fechadura se mover, dessa vez não para abrir, mas para testar se eu ainda estava lá, eu entendi. Amanda não me via mais como pai. Ela me via como chave. E se essa chave parasse de respirar, o cofre da vida dela finalmente abriria. E naquele momento, naquele primeiro dia de prisão dentro do meu próprio quarto, eu fiz a única coisa que ainda podia fazer. Fechei os olhos e comecei a lembrar onde estava guardada a pasta vermelha com os papéis que ninguém mais sabia que existiam. A dor não era só física, era herança. E a história dela estava apenas começando. A maçaneta continuava imóvel. O som do trinco reforçava minha condição. Não era mais um hóspede, nem um parente envelhecido. Era um incômodo contido. E quanto mais o tempo passava, mais eu percebia que aquele quarto, com seu cheiro de naftalina, seus móveis gastos e sua janela com vista para o muro de trás, não era apenas um espaço físico, era um lugar pensado para sumir com alguém sem precisar expulsá-lo. Amanda nunca me bateu, nunca me ameaçou. Mas trancar um pai com dor no peito e negar-lhe socorro, isso tem um nome mais cruel do que qualquer tapa. O segundo dia começou com o ranger da escada e o barulho da cafeteira, como sempre. A vida seguiu normalmente do lado de fora da porta. O som dos talheres, risos abafados dos meus netos, passos apressados, notificações de celular tocando no andar de cima. A rotina da casa que eu ajudei a manter por 3 anos. Do lado de cá, apenas o som do meu próprio corpo falhando lentamente. Os batimentos estavam mais descompassados. O braço esquerdo doía com frequência, como se a circulação estivesse sendo lentamente sugada por algo invisível. Levantei da cama com dificuldade e fui até a porta. Bati uma vez, 2, 3. Nenhuma resposta. Apenas silêncio. E não o silêncio neutro, mas aquele silêncio de quem ouve e escolhe não responder. Sentei na cadeira que ficava no canto, a mesma onde costumo arrumar os cadarços das crianças antes da escola. Respirei fundo. Tentei entender. Tentei lembrar de onde foi que começamos a nos afastar. Amanda sempre foi fechada, mas depois da morte da mãe dela ficou mais fria. Começou a tratar tudo como dívida emocional, como se cada abraço dado fosse uma obrigação devolvida. Eu achava que morando junto ela voltaria a me olhar como pai. Engano meu. Ela olhava como quem mede o que se pode tirar de alguém. Naquela manhã, ouvi sua voz do outro lado da porta. Falava ao telefone, em tom baixo, mas perto o suficiente para que eu ouvisse. Sim, ele ainda está no quarto. Disse que estava com dor no peito, mas não é nada. Está velho, às vezes exagera. Silêncio. Depois, eu sei que preciso resolver logo isso. Só estou esperando passar uns dias. Depois a gente vê o que fazer com os papéis. A palavra papéis me cortou. Não era um delírio. Ela sabia o que queria. E estava esperando meu corpo decidir por ela. A garrafinha de água já estava vazia. A dor me impedia de levantar com frequência. A cabeça latejava. E o pior de tudo, a lucidez estava intacta. Eu sentia cada segundo passar. O tempo virou inimigo. E o tic-tac mental de um relógio imaginário me fazia lembrar que cada minuto podia ser o último. Mas foi nesse limbo entre dor e clareza que algo dentro de mim despertou. Eu sabia que não podia morrer ali. Pelo menos não assim. Não sem fazer nada. Não sem deixar rastros. E foi quando lembrei da pasta vermelha. Ela estava em um local que Amanda jamais procuraria. Dentro da minha antiga caixa de ferramentas, no maleiro do armário. Amanda não gostava de mexer ali. Sempre dizia que tinha cheiro de velho. E lá estavam os documentos que fariam toda a diferença. O testamento atualizado, a escritura do imóvel do interior,
meu plano de previdência privada e um documento com reconhecimento de firma, dando o poder de uso da casa em que estávamos, dividida em nome de nós dois, com cláusula de reversão completa em caso de abandono, negligência ou tentativa de restrição de liberdade. Um documento preparado depois de um susto que tive há 2 anos, quando caí no banheiro e Amanda demorou mais de 6 horas para voltar para casa. Lembrei que na semana anterior, quando reorganizei o armário, deixei a caixa de ferramentas embaixo da cama. Abaixei com esforço, a coluna rangendo como dobradiça antiga, e puxei a caixa. A pasta ainda estava lá, vermelha, intacta. O nome dela colado com fita, em letras garrafais. Documentos importantes, somente em caso de emergência. Ri sozinho. Porque a emergência chegou. E ela é exatamente a última pessoa que queria que abrisse aquilo. Mas havia um porém. Eu estava fraco. A ideia de esconder melhor a pasta, de preparar alguma forma de defesa, parecia distante. E se o coração cedesse antes, Amanda encontraria os papéis antes que alguém mais os visse. Então precisei pensar com frieza. Havia um baú velho, encostado ao lado do guarda-roupa, onde eu guardava livros e objetos antigos. Era pesado, de madeira escura, com fundo falso. Um projeto antigo que fiz ainda na juventude. Um fundo que eu mesmo parafusara, como esconderijo de moedas e cadernos na adolescência. Levantei a tampa, tirei os livros e encaixei a pasta ali. Depois, empilhei de volta as quinquilharias. Fechei. Tranquei com o pequeno cadeado enferrujado e guardei a chave dentro do meu tênis, o único calçado que nunca tirava do pé nem para dormir, desde o primeiro dia da dor. Passei o resto do segundo dia deitado, em silêncio. Amanda não voltou ao quarto. Apenas deixou uma bandeja com sopa fria no chão, em frente à porta, como se estivesse alimentando um cão velho. Ouvi as crianças perguntarem por mim. O vovô vai jantar? O vovô tá doente? Ela respondeu baixo. Ele tá descansando. Não incomodem. À noite ouvi o som do carro. Ela saiu. Talvez um encontro, talvez uma reunião com alguém do banco. Eu não sabia, mas sabia o suficiente. Ela não esperava que eu saísse vivo daquele quarto. Na manhã do terceiro dia, acordei com suor frio. A febre tinha subido. Senti o corpo fraco, o coração ainda mais pesado, como se algo dentro de mim estivesse esperando o fim, com uma calma brutal. Mas junto da fraqueza, crescia uma certeza. Eu ainda estava ali. E se eu estivesse vivo quando ela finalmente abrisse a porta, ela não estaria preparada para o que encontraria, porque o velho frágil que ela trancou estava escondendo algo. E esse algo era o começo do fim da ambição dela. Ela havia tomado o celular da minha mão com a frieza de quem toma uma nota de troco. Sem alarde, sem discussão. Um gesto pequeno, quase imperceptível, mas que, em retrospecto, foi o início real da sentença que ela havia escrito para mim sem papel. Eu nunca imaginei que aquela seria a última vez que veria meu próprio aparelho. O aparelho que comprei para emergências, que mantinha carregado por precaução, que sempre estava comigo, e que naquela manhã em que pedi ajuda, virou instrumento de controle nas mãos da minha própria filha. Amanda não gritou. Não me acusou de nada. Não me ameaçou com palavras. Apenas pegou o celular, disse que estava atrasada e sumiu. Um gesto. Só isso. E esse gesto me calou, me isolou. Me transformou em alguém invisível dentro da própria casa, onde eu lavava pratos, dobrava roupas, escutava os netos contando piadas ruins. Naquela casa, que ajudei a sustentar por anos, eu era agora o que ela não queria mais encarar. Lembro exatamente da sensação de vazio quando o sol se pôs naquele primeiro dia sem o celular. Era como perder a única vela em um apagão. Na escuridão, tudo se transforma. A casa parece maior, mais fria, mais distante. A dor no peito já tinha diminuído, mas não desaparecido. E eu sabia, do fundo da minha experiência, dos meus anos acumulados, que o que me doía não era apenas físico. Era a certeza de que ela não pretendia devolver nada. Nem o aparelho, nem a dignidade, nem a vida que eu achava ainda ter valor aos olhos dela. Fiquei horas sentado à beira da cama. A luz da rua fazia um contorno fraco pela fresta da porta. Lá fora, a casa parecia viva. Eu ouvia a televisão na sala, o som abafado de vozes,
Uma panela sendo lavada. O mundo seguia, como se meu pedido de socorro nunca tivesse sido ouvido. E talvez, de fato, não tivesse. Ou tivesse sido. E foi ignorado. O que doía mais, eu não sei. Naquela primeira noite, tentei lembrar de números de telefone de cabeça. Uma coisa tão banal que os mais jovens já nem fazem mais. Mas minha mente não respondia. Só lembrava do número antigo da casa onde morei com a mãe de Amanda. Um fixo que não existia mais. Lembrei do nome do médico que me atendia antes do convênio mudar. E do número da padaria onde eu costumava comprar pão antes de me mudar para a casa da minha filha. Números inúteis, vozes do passado que não podiam me salvar agora. Deitei, ou pelo menos tentei. O colchão, que já era fino demais para as costas, virou tábua. Virei para um lado, para o outro. O ventilador no teto fazia um barulho mecânico constante, como se zombasse da minha fraqueza. A noite parecia não passar. E a ausência do celular, mais do que a ausência de comunicação, era a ausência de testemunhas. Se algo acontecesse comigo, ninguém saberia. Nem mesmo eu teria tempo de avisar. E foi aí que a solidão se transformou em medo. Medo real. Medo de apagar sem saber se alguém sentiria falta. Medo de acordar e não conseguir mover o corpo. Medo de que minha filha estivesse do lado de fora esperando isso. Porque se você tira o celular de alguém que pede ajuda e tranca essa pessoa num quarto, o que mais você está esperando? Tentei bater na porta durante a madrugada. 1 vez. 2. 3. O som era abafado. Meu braço doía. Minha voz falhava. Parecia que eu gritava debaixo d'água. E ninguém respondia. O silêncio da casa era assustador. Nem os netos se moviam. Talvez já estivessem condicionados a ignorar qualquer ruído vindo daquele cômodo. Amanda tinha treinado todos nós a não incomodar. Na manhã seguinte, a dor no peito ainda estava lá. Mais fraca, mas constante. Comecei a suspeitar que não era um infarto. Talvez algo muscular. Talvez uma inflamação. Ou talvez fosse apenas o corpo dizendo o que a alma já sabia. Não havia mais lugar para mim ali. Só que ela não queria apenas me excluir. Ela queria que eu me excluísse sozinho. Que meu silêncio servisse como liberação. Que meu fim viesse sem culpa para ela. Sem marcas. Sem arranhões em sua imagem. Passei o segundo dia inteiro sem comer. A sopa deixada na porta já estava fria e eu não conseguia encostar. O cheiro me embrulhava o estômago. A garrafa de água que ela colocou ali depois do primeiro dia vinha com um bilhete. Descansa, pai. Vai passar. Passar o quê? A dor? A vida? Ou o tempo necessário para que o que ela quer se concretize? E foi nesse estado de abandono que comecei a enxergar com mais clareza. Amanda não havia apenas trancado a porta por medo de um surto ou exagero. Ela havia me colocado ali como se guarda um documento em um arquivo morto. Como se esperasse que, em silêncio, eu me tornasse passado. O celular, o isolamento, o alimento contado. Tudo era parte de algo maior. Algo que ela não dizia, mas deixava vazar pelas entrelinhas. Amanda queria a herança. E não queria esperar o tempo normal das coisas. Naquela noite, encostado na parede com as pernas encolhidas, como quem busca abrigo do próprio destino, eu fiz um juramento. Se saísse dali, mesmo que rastejando, não seria para voltar ao papel de pai bonzinho que aceita tudo em nome do amor. Não. Eu sairia para mostrar a ela que subestimar alguém não é o mesmo que vencê-lo. Que esperar a morte de alguém por conveniência pode ser o erro mais caro da vida de uma pessoa. E que, às vezes, a herança vem com armadilha. O terceiro dia chegou como uma sombra espessa que encobriu qualquer resquício de esperança que ainda restava. Quando o sol bateu pela fresta acima da porta, eu já não sabia mais se era manhã ou tarde. O tempo ali dentro não era marcado por relógios, mas pelo barulho da casa, pela voz das crianças indo e vindo, pelos passos apressados de Amanda no corredor. Minha barriga roncava, mas o apetite já não existia. Eu estava passando da fome para a apatia, da dor para o entorpecimento. O corpo aprendia a sobreviver quando a alma estava presa. E a minha estava. Durante a madrugada, sonhei que a maçaneta girava. Acordei com o coração disparado. Mas era só o barulho do vento empurrando alguma janela no andar de cima. Voltei a deitar e respirei fundo, tentando manter a calma, tentando lembrar quem eu era antes de tudo isso. Antes de Amanda me transformar em obstáculo.
A garrafinha de água que ela havia deixado havia mais de 24 horas estava vazia. Tentei reaproveitá-la com um pouco de água da torneira do banheiro minúsculo ao lado do quarto. Era morna e tinha gosto de ferrugem, mas me manteve em pé. Bebi em pequenos goles, como quem administra combustível em um avião prestes a cair. Cada gota era medida. Cada passo que eu dava, calculado. Eu sabia que não podia desmaiar. Não ali. Não trancado. Naquele início de tarde, ouvi algo diferente. Amanda estava em uma ligação no corredor. Ela falava baixo, mas estava próxima o suficiente para que sua voz passasse pela porta como um sussurro cortante. Ela dizia: "Sim, ele ainda está aqui. Desde segunda. Não, não saímos para lugar nenhum. Ele só está se recuperando. Uns sintomas. Mas vai passar." A pessoa do outro lado parecia questionar. Amanda respondeu mais firme: "É só questão de tempo. Você sabe disso. Ele já tem idade, já tem histórico." Ela fez uma pausa. Depois completou: "E eu já estou com tudo encaminhado. O documento do inventário está pronto, só falta oficializar." Foi aí que minha mão se fechou involuntariamente, os dedos travando de raiva. Não era mais suspeita. Era plano. Frio. Calculado. Amanda não esperava apenas que eu morresse. Ela estava preparando o palco, escrevendo o roteiro. Talvez depois, diria que foi súbito, que me encontrou sem vida pela manhã, que ninguém sabia de nada, e que ela, como filha dedicada, assumiria a dor e as chaves da casa, da conta, do que fosse. Ouvi as crianças chamando por ela. Uma das vozes, do meu neto mais velho, Léo, perguntou: "Mãe, o vô vai sair do quarto hoje?" Amanda respondeu num tom ríspido, quase automático: "Já falei que ele tá doente, Léo. Quando melhorar, ele sai." Depois, baixinho, acrescentou: "Se sair." Aquilo me atravessou como prego na madeira. Ela nem se dava mais ao trabalho de esconder. Naquela noite, os sons da casa cessaram mais cedo do que de costume. A televisão ficou desligada. Nenhuma música, nenhuma conversa. Apenas o leve tilintar de talheres. Ouvi a água do banho dela correndo por alguns minutos. E depois, o silêncio. Fiquei atento. Àquela altura, até o silêncio me dizia mais do que as palavras. Amanda estava agindo como quem se prepara para receber algo. Como quem sabe que não precisa mais se esforçar para manter aparências. Do lado de cada porta, eu revia tudo o que já havia acontecido. A porta trancada. O celular. A sopa fria. As frases deixadas em volume baixo, mas proposital. Era como se cada detalhe tivesse sido montado para que eu não só morresse, mas morresse parecendo um descuido, uma morte natural. O velho que ficou fraco, o pai que já estava cansado. Morreu dormindo, diriam. Com sorte, talvez achassem até bonito. Partiu em paz. Mas eu sabia da verdade. E a verdade é que ela contava com meu fim para começar uma nova fase da vida dela. A fase em que minha ausência seria lucro, em que minha lembrança seria usada como vitrine de virtude. Cuidei do meu pai até o fim. Ela diria a quem quisesse ouvir. Mas a realidade era outra. A realidade era a maçaneta trancada. Era o copo de plástico no chão. Era o telefone escondido. A realidade era a ganância tentando vestir luto. Permaneci deitado por horas. O ventilador no teto girava devagar, como se também cansado. Pensei em minha falecida esposa, em como ela teria reagido se visse a filha que criou agindo assim. Tive raiva. Tive vergonha. Mas depois, algo diferente. Tive clareza. Amanda não havia me prendido apenas por ganância. Ela fez aquilo porque achava que podia. Porque, em algum momento, eu mesmo deixei que ela achasse isso. Eu era o velho silencioso. O que não reclama. O que agradece o prato que recebe. O que lava a louça e dorme cedo. O que entrega o cartão do banco para que a filha pague as contas. O que não pergunta para onde foi o dinheiro. O que assina papéis sem ler, por confiança. Eu mesmo havia alimentado esse monstro. Mas agora, trancado, privado de tudo, percebi que era hora de escolher entre continuar morrendo aos poucos ou fazer com que ela visse o que plantou. Levantei com dificuldade. Meus joelhos doíam. O coração ainda apertava. Mas fui até o armário. Abri o baú. A pasta vermelha ainda estava lá,
trancada no fundo falso. Peguei a chave dentro do tênis. Verifiquei tudo de novo. Os documentos estavam ali. A escritura da casa do campo. O testamento atualizado, com cláusula específica contra abandono. E um item que Amanda certamente havia esquecido. A autorização legal que eu havia assinado meses atrás para que meu advogado pudesse agir em meu nome caso eu ficasse impossibilitado. Um mecanismo de proteção que a própria Amanda considerou desnecessário quando soube. Mas eu nunca revoguei, nunca esqueci. Voltei a esconder a pasta. Fechei com cuidado. Respirei fundo. E me deitei de novo. A dor me lembrava que o tempo era curto. Mas eu tinha o que ela não tinha. Consciência. Amanda estava cavando uma cova com as próprias mãos. E a cada passo que dava, selava a própria queda. Na manhã seguinte, ela abriria a porta e encontraria algo que ela não estava pronta para ver. A manhã do quarto dia chegou sem avisar. Eu não tinha mais noção precisa das horas, e o tempo já não me parecia uma linha reta, mas um ciclo abafado, úmido e doloroso. A sede era constante. A garganta arranhava, como se eu tivesse engolido areia. Meu corpo, que antes apenas doía, agora dava sinais claros de exaustão. As pernas tremiam, os olhos ardiam, e o simples ato de levantar parecia uma escalada. Mas eu ainda respirava, e isso, por mais estranho que parecesse, era uma pequena vitória. Porque cada respiração que eu conseguia fazer ali dentro era uma negação ao plano que Amanda tinha traçado para mim. Foi logo cedo, no silêncio tenso do corredor, que ouvi a chave girando na fechadura. Ela hesitou. Não foi um giro direto, foi um toque leve, como quem testa se o prisioneiro ainda está vivo. O trinco moveu-se devagar, como se ela tivesse medo do que poderia encontrar. A maçaneta girou, e a luz do corredor invadiu o quarto com violência. Amanda parou na porta. Não disse nada. Apenas olhou. Ela me encontrou sentado, costas apoiadas na parede, com os olhos abertos, fixos nela. O rosto dela empalideceu. Ela esperava outra coisa. Esperava encontrar um corpo caído. Esperava histeria, desespero, talvez até o fim, mas eu ainda estava ali. E o que vi nos olhos dela, por trás do susto, foi raiva. Não era tristeza. Era frustração. Eu estava respirando. E isso bagunçava os planos. Pai, você tá bem? Ela perguntou, com aquela voz forçada de quem ensaia a fala antes de entrar em cena. Ajoelhou-se ao meu lado, estendeu a mão como quem se importa. Eu deixei comida, água. Pensei que era melhor te deixar descansar. Apenas a encarei. Não respondi. A garganta não deixava, mas também não precisava dizer nada. Meu silêncio já dizia tudo. Ela tentou me levantar, me colocar na cama. Pegou a garrafa de água com as mãos trêmulas. Bebe um pouco, por favor, ela disse, quase implorando. Mas agora o tom não era de preocupação. Era pânico. Ela percebia tarde demais que a linha que separava o plano dela da realidade estava se rompendo. E então, com os olhos esbugalhados, ela notou. O baú estava ligeiramente fora de lugar. Você mexeu nisso? Ela perguntou mais alto, já sem conseguir manter o disfarce. Correu até o armário, abriu a tampa do baú, revirou os livros, as caixas. Procurava algo, e eu sabia exatamente o que. Mas o fundo falso não estava acessível. Eu havia colocado os livros de volta na ordem exata, disfarçado cada centímetro como antes. Ela não viu a pasta. Só viu que algo havia sido mexido. Cadê o testamento, pai? Cadê aquele papel que você guardava? A voz dela subiu meio tom. O cuidado se esfarelou. Você não rasgou, né? Porque se rasgou, a gente vai ter que refazer tudo. Eu apenas respirei fundo. Ela não sabia. Não sabia de nada. Amanda sempre achou que a herança era simples. Eu morro, ela assume tudo. A casa, a conta, a poupança, o terreno do interior que ela odiava visitar na infância. Achava que bastava eu não respirar mais. Achava que testamento era folha assinada, sem vida, sem cláusulas. Mas ela nunca leu o que estava escrito. Nunca se preocupou em entender como realmente funcionava. Nunca soube que o imóvel principal, essa casa onde estávamos, estava dividido em 51% no meu nome e 49% no dela, por vontade da minha falecida esposa. Ela nunca soube da cláusula de reversão em caso de maus tratos, abandono ou negligência,
Cláusula que já estava registrada desde a última revisão, feita 2 anos antes, após aquele episódio em que ela me deixou caído no banheiro por horas. Eu já previa que um dia a ganância venceria o afeto. Ela nunca soube da conta em nome conjunto, mas com senha exclusiva minha, onde estavam guardados os fundos de emergência, transferidos da venda do terreno herdado do meu pai. Nunca soube que o advogado da família que ela pensava estar aposentado ainda cuidava de tudo em sigilo, com autonomia legal para agir em meu nome. E, mais importante, nunca soube que eu havia feito uma procuração preventiva, com validade imediata em caso de internação ou impossibilidade física. Um documento que, ao ser ativado, cancelaria qualquer movimentação suspeita em meu nome, inclusive pedidos de herança antecipada. Amanda sempre achou que minha velhice era sinônimo de passividade. Achou que minha fraqueza era limitação, não estratégia. E agora, naquele quarto onde ela esperava me encontrar morto ou inconsciente, ela estava diante de algo que não entendia. Porque ela pensava que herança era um cofre, mas nunca entendeu que o cofre estava trancado por dentro. E a chave ainda estava comigo. Pai, você precisa confiar em mim, ela disse, tentando recuperar o controle da narrativa. A gente só quer o seu bem. Mas se você ficar escondendo as coisas, vai dificultar tudo. A gente precisa resolver logo isso. Por você, entende? Ela usava o plural. A gente. Mas ali não havia mais família. Havia estratégia. E eu era o último obstáculo. Ela saiu do quarto pouco depois, irritada, com o rosto tenso, sem se despedir. Deixou a porta aberta, mas não olhou para trás. Talvez achasse que, agora, eu não tinha mais força para sair. Talvez pensasse que o susto bastava. Mas o que ela não sabia é que eu já tinha começado a sair dali muito antes. Não com os pés, mas com a mente. E com cada papel assinado, cada cópia escondida, cada nome que ela sequer sabia que existia. Naquela mesma tarde, enquanto ela saía para resolver assuntos no cartório, eu retirei a pasta da falsa base do baú e sentei sobre a cama. Folheei cada página com a calma de quem já sobreviveu ao próprio enterro. A assinatura estava ali. A cláusula, intacta. O telefone do advogado, anotado em 3 lugares. E na última folha, um lembrete escrito à mão, por mim, meses atrás. Se estiver lendo isso, é porque ela achou que eu já não tinha voz. Pois bem, que ela escute o que o silêncio tem a dizer. Ela achava que ia me enterrar vivo, mas quem estava cavando a cova era ela. Minha filha achava que eu estava vencido, que bastava manter a porta encostada, alimentar meu corpo com migalhas e manipular a narrativa com palavras doces ditas por trás de portas fechadas. Mas Amanda nunca entendeu que o silêncio de um homem velho não é sinônimo de fraqueza. É o lugar onde ele constrói sua vingança. E o meu silêncio já estava em movimento há dias. O corpo ainda tremia, é verdade. O braço esquerdo ainda doía, embora menos. A fome tinha se tornado parte de mim, e o cansaço era como um segundo cobertor sobre os ossos. Mas minha mente nunca esteve tão viva. Naquela noite, depois que ela entrou no quarto, revirou o baú e saiu contrariada, eu esperei a casa silenciar novamente. Ouvi os talheres sendo guardados, os passos pesados dos meninos subindo a escada, o estalar do interruptor da luz do corredor. Cada som me dizia que era hora. Hora de deixar a parte física descansar e ativar a parte que Amanda não via. A parte que ela não trancava. Com a porta agora aberta, mesmo que ela achasse que eu estava fraco demais para atravessá-la, eu podia circular. Mas não para fora. Ainda não. Eu tinha outro destino antes. O fundo da estante da sala de estar. Lá, escondido entre enciclopédias esquecidas e um porta-retratos que Amanda não gostava de exibir, havia algo que ela nunca se deu ao trabalho de notar. Uma caixa pequena, retangular, de madeira escura, com uma inscrição discreta na tampa. RC. As iniciais de Ricardo Cardoso, meu velho amigo e advogado de confiança há 28 anos. Era ali que eu guardava os documentos duplicados, segunda via de tudo. Inclusive a cópia física da procuração com firma reconhecida, com cláusula de ativação por assinatura ou por manifestação indireta, em caso de impossibilidade de comunicação verbal. Amanda não sabia que, ao me manter isolado, ela havia cumprido sem querer o requisito para ativar a cláusula. Ela não sabia que meu advogado, esse nome que ela achava obsoleto,
Estava autorizado a intervir por mim assim que recebesse a notificação codificada que eu estava prestes a enviar. Voltei ao meu quarto com passos curtos, medindo cada movimento. O esforço me custava mais do que eu admitia, mas a consciência de que estava virando o jogo me mantinha em pé. Peguei a pasta vermelha, retirei a cópia autenticada da autorização e, dentro dela, um envelope selado com um número de protocolo e uma assinatura minha por cima do lacre. Tudo já estava preparado. Só faltava o envio. E foi quando lembrei. Eu ainda estava sem celular, mas não sem saída. No dia em que me mudei para a casa de Amanda, levei comigo uma pequena caixa de objetos pessoais que ela mandou guardar na garagem. A maioria de valor sentimental, que ela dizia ocupar espaço à toa. Entre eles, uma velha agenda de contatos e um radiotransmissor que usei por décadas como rádio amador, ainda funcional. Guardei o rádio não por nostalgia, mas por prevenção. E por hábito, fiz o impensável. Deixei um repetidor de sinal ainda registrado com o nome de um amigo meu, Fábio, antigo operador da base voluntária de emergências de nossa cidade. A antena ainda funcionava. E o transmissor estava guardado dentro da caixa na garagem. Aproveitei o silêncio da madrugada e fui até lá. Cada passo doía, como se eu estivesse caminhando sobre cascalho com os pés nus. Mas cheguei. A garagem estava escura. Usei o farol fraco da luminária sobre o portão para enxergar. Achei a caixa. O transmissor estava intacto. Pus uma pilha nova. Sim, também estava lá, junto dos objetos velhos, e regulei a frequência. Testei a emissão. Funcionava. Digitado, em código simples, enviei a mensagem padrão que combinamos anos atrás. Ativação 72C. Necessária execução. Era tudo o que meu advogado precisava para agir. Voltei ao quarto sem ser visto. Escondi novamente a pasta e sentei na cama. A dor voltou com força, como se o corpo estivesse me cobrando a ousadia. Mas eu sorri. Pela primeira vez em dias, sorri. Porque Amanda podia ter tirado meu celular, meu alimento, minha dignidade temporariamente. Mas ela nunca tocou no que importava. Eu ainda era dono do meu nome. E tinha deixado amarras suficientes para que, mesmo do chão, eu ainda conseguisse virar a maré. Na manhã seguinte, ouvi Amanda discutindo ao telefone no andar de cima. Como assim ele mexeu nisso? Que cláusula? Que documento é esse? Ela estava nervosa, mais do que nunca. E então disse algo que me fez fechar os olhos e respirar fundo. Ele não pode fazer isso. Ele está fraco. Ele tá praticamente morrendo. Essa última frase saiu quase como um soluço, misto de raiva e desespero. O que Amanda não percebeu é que, enquanto ela dizia que eu estava morrendo, eu estava ressuscitando. Não no corpo, mas no controle. Às 10 da manhã, a campainha tocou. Ela desceu com passos firmes, irritados. Abriu a porta sem cerimônia. Do meu quarto, ouvi a voz do advogado. Firme, respeitosa. Ele disse apenas: Amanda, estou aqui em nome do seu pai. E tenho autoridade para acessar o imóvel, os documentos e a situação jurídica da casa. Sugiro que colabore. Ela não respondeu de imediato. Mas o som da porta batendo confirmou que o mundo dela acabava de mudar. Ali, naquela casa onde eu havia sido silenciado, trancado, subestimado, a minha presença voltava a ecoar. E eu ainda não havia dito uma palavra. A campainha ainda ecoava nos meus ouvidos quando ouvi a voz dele. Ricardo. Calmo, pontual, o mesmo tom que sempre usou quando falava em meu nome. Nem de mais, nem de menos. Apenas o suficiente para deixar claro que ele não estava ali para negociar, mas para cumprir o que já estava decidido. A voz de Amanda, por outro lado, subiu como um pássaro ferido. Primeiro espanto, depois recusa, depois uma tentativa patética de fazer parecer que estava tudo bem. Meu pai está confuso. Ele não sabe o que está fazendo, não está lúcido. Ela falava alto, mas não gritava. Sabia que Ricardo gravava tudo. Sempre gravava. Eu mesmo pedi que fosse assim, caso um dia ela tentasse inverter os papéis. E ali estava ele, no tapete da casa onde me trancaram, segurando uma pasta idêntica à minha, mas com cópias autenticadas de tudo. O testamento, a escritura, a cláusula de reversão, a procuração, os papéis que ela nunca quis ler. Eu não vi a cena com meus próprios olhos,
mas ouvi cada detalhe. O baque da cadeira que ela empurrou ao sair da sala. O choro das crianças que acordaram com o barulho. O som do controle remoto batendo no chão. O ranger da porta do meu quarto sendo aberta com força. Ela surgiu na minha frente com os olhos vermelhos, as mãos trêmulas e o rosto dividido entre ódio e pânico. Pela primeira vez em muitos anos, Amanda estava completamente exposta. Não havia mais mentira a sustentar. Não havia mais aparência a salvar. Ela olhou para mim e não viu mais um velho frágil. Viu um homem que se recusou a morrer do lado de dentro. Você chamou ele? Você fez isso com a sua própria filha? Ela cuspiu as palavras como se fossem veneno. Eu não respondi. Ela andava de um lado para o outro como um animal cercado. Tentava encontrar alguma justificativa, alguma brecha, alguma forma de refazer os últimos dias. Você não pode fazer isso. Você não está em condição. Não tá. Tá vendo? Mal consegue ficar em pé. E talvez ela estivesse certa. Meu corpo doía, minha respiração falhava, e o mundo girava levemente a cada passo. Mas minha mente estava firme como a base daquela casa, e foi com ela que eu derrubei Amanda. Ele está em condições, sim. Ricardo apareceu atrás dela, como um juiz que já havia decidido a sentença. Estive com ele antes de vir. Ele reconheceu todos os documentos, assinou as confirmações com clareza. Você, Amanda, está sendo notificada formalmente de que sua permanência neste imóvel está sob contestação judicial por suspeita de negligência grave contra o coproprietário. Ela riu. Riu como quem não sabe mais o que fazer. Isso é ridículo. É minha casa. Ele mora aqui comigo. Eu cuido dele. Cuida? Ricardo rebateu com a serenidade que cortava mais do que grito. Trancando-o em um quarto, retendo o celular, negando socorro. Ela empalideceu. Você não tem provas, ela disse, a voz agora mais baixa. Temos sim. O radiotransmissor ativado com protocolo específico. Os áudios captados pela escuta de segurança. E o fato de que você mesma admitiu, há 2 dias, em uma ligação gravada com o banco, que ele já estava para morrer. Além disso, o Sr. Eduardo redigiu um relato próprio. Assinado. De próprio punho. Eu peguei o envelope ao lado da cama. Era o texto que escrevi durante a segunda madrugada, quando a dor no peito me acordou como uma sirene interna. Escrevi tudo, mesmo com as mãos tremendo. A grafia torta, mas clara. As datas. Os horários. As frases que ouvi do outro lado da porta. Os dias sem comida. O plano que ela tentou montar em cima da minha morte. Entreguei o envelope a Ricardo sem olhar para ela. Ele guardou como quem guarda um atestado de renascimento. Amanda não disse mais nada, apenas abaixou a cabeça. Pela primeira vez, não teve resposta. E naquele momento, percebi algo que nunca tinha notado antes. Ela tinha medo. Medo real. Não da justiça, mas de mim. Porque ela achava que tinha enterrado um velho. E agora via um homem em pé, sustentado pela dignidade que ela tentou apagar. Minutos depois, Ricardo saiu com a pasta. Amanda ficou sentada no sofá da sala, encarando o chão, murmurando algo que eu não escutei. Os meninos vinham até a porta do meu quarto, olhavam rápido, depois se escondiam atrás da parede. Ninguém falava. Ninguém sabia o que dizer. Eu me mantive no meu canto. Não por fraqueza, mas por estratégia. O silêncio agora era meu. Eu o moldava, usava, dirigia como arma. E então veio o momento que eu esperava desde o primeiro dia. Amanda entrou novamente no quarto com o rosto abatido e segurando meu celular. Tá aqui, seu telefone. Desculpa. Desculpa. Uma palavra pequena demais para caber no estrago. Ela estendeu o aparelho. Eu não estendi a mão. Não fiz gesto algum. Apenas a encarei, com o mesmo olhar que usei quando me trancaram aqui. Era o mesmo homem, mas agora ela via com outros olhos. Pai, eu estava desesperada. As coisas aqui, o dinheiro, o trabalho, o divórcio. Eu achei que se as coisas fossem mais rápidas, que fosse só uma questão de tempo. Não respondi. Eu não queria. Eu só achei que você fosse... Que não ia... Ela não terminou a frase, porque já sabia que o fim era dela. A porta estava aberta, mas ela nunca mais voltaria a entrar no mesmo lugar. Eu peguei o celular da mão dela, sem tocar seus dedos. Liguei o aparelho.
A tela acendeu. Notificações acumuladas. Mensagens do advogado. Do plano de saúde. Um aviso de que a linha havia sido transferida de volta para mim. Ela me observava como uma criança esperando bronca. Mas eu não briguei. Apenas disse: "A partir de hoje, quem está trancada é você." Ela não entendeu. Ainda não. Mas entenderia. Na manhã seguinte, a casa parecia vazia. Mas não estava. A ausência de sons era uma escolha, um reflexo da tensão que havia se espalhado como um gás invisível entre as paredes. Amanda não cruzava meu olhar. Não perguntava se eu queria café, não inventava desculpas, não chamava os meninos para me cumprimentar. E eu não cobrava. Porque agora ela sabia. Cada passo em falso seria documentado. Cada frase dita, ou mesmo omitida, seria arma contra ela. E, diferente de mim, ela nunca aprendeu a viver no silêncio. O telefone voltou a ser meu. A linha restaurada. E no mesmo dia, 3 ligações importantes chegaram. A primeira, do advogado. Os registros foram encaminhados ao Ministério Público. Não é só inventário agora, Eduardo. Há indícios de omissão de socorro e cárcere privado. A promotora quer conversar. A segunda, do plano de saúde. Soube do ocorrido, Sr. Eduardo. Há interesse da ouvidoria em apurar por que não houve atendimento domiciliar após o aviso inicial da sua filha. E a terceira, mais discreta, mais definitiva. O nome de Amanda havia sido excluído da lista de beneficiários da minha previdência privada. Não foi preciso explicar por quê. Eu permaneci em casa, comendo pouco, bebendo chá, mantendo a rotina do jeito que o corpo permitia. Mas minha presença agora era como uma sirene muda, pulsando entre as paredes. Amanda andava leve, como quem pisa em ovos no próprio lar. Às vezes, saía por horas. Às vezes, ficava trancada no quarto. Outras, tentava fingir normalidade com os filhos, forçando um sorriso ou perguntando, alto demais, quem queria panquecas. Mas ninguém mais acreditava. Foi no final da tarde do 5º dia que tudo explodiu. Eu estava sentado à mesa da cozinha, sorvendo um café ralo, quando ouvi o som do carro freando com mais força na frente da casa. Em seguida, passos apressados, o portão batendo e a voz dela ao telefone. "Não, você prometeu que não ia envolver a polícia. Ricardo disse que era só civil, que era uma disputa de herança, não uma." Parei de mastigar. Ela entrou correndo, passou por mim sem me olhar. E eu continuei ali, imóvel, com a xícara na mão. Alguns minutos depois, ela saiu do quarto com um envelope. Tremia. Tentei ver o que era, mas não precisei. O selo da Defensoria Pública estava nítido. Ela havia recebido a primeira intimação oficial. Agora não era mais entre mim e ela. Era entre ela e o mundo que ela tentou enganar. Na hora seguinte, ligou para alguém. Talvez o ex-marido, talvez o contador. Falava alto, nervosa. Tentava explicar que era tudo um mal-entendido. Que o pai estava velho. Que a situação foi distorcida, que os advogados estavam exagerando. Usava palavras como confuso, frágil, desatualizado. Dizia que era tudo por causa de um mal-estar que ele teve, que não houve maldade. Mas eu não precisei dizer uma palavra, porque as provas estavam lá. O áudio do rádio, os registros da omissão, as mensagens do banco, o silêncio dela durante 3 dias, a retirada do meu celular, os arquivos do plano de saúde. E, acima de tudo, a minha sobrevivência. Amanda gritou. Foi no meio da sala. Um grito seco, sufocado, quase infantil. Um som que não era de dor, mas de pânico. Ela jogou os papéis no chão e chutou a mesa com o joelho, como se pudesse reverter o tempo com um movimento brusco. Os meninos ouviram. Um deles chorou, o outro correu para o quarto. E eu permaneci sentado. Nem a xícara derramei, porque aquele grito não era mais meu. Era dela. Era o eco de uma vida baseada em mentira, desabando diante da própria narrativa. Ela correu até mim e gritou. "Você quer me destruir? É isso? Me colocar na cadeia? Depois de tudo que eu fiz por você?" Foi a primeira vez que ela falou abertamente sobre medo. "Você me colocou aqui dentro para morrer, Amanda." Minha voz saiu seca, firme, mais forte do que esperava. Era a primeira frase que eu dizia diretamente a ela desde que tudo começou. E naquele instante, percebi que o silêncio que usei como escudo agora se tornava espada. "Eu te alimentei, te acolhi, criei seus filhos.
Paguei dívidas que você nunca teve coragem de encarar. E você achou que trancando uma porta apagava minha história. Ela chorava. Mas não era arrependimento. Era desespero. Eu precisava de tempo, de controle. Não se ganha controle tentando matar quem deu a você o próprio nome. Ela caiu de joelhos. Literalmente. Chorou ali, no chão frio da cozinha. Uma cena que talvez arrancasse compaixão de outros, mas não de mim. Não depois de ter sido abandonado como um corpo descartável por dias, à espera de que a morte fizesse por ela o que a coragem nunca teve. Ali, pela primeira vez, ela se viu como realmente era. Alguém que quase destruiu o próprio pai por causa de uma antecipação de conforto. Levantei da cadeira com esforço e caminhei até a sala. As pernas vacilaram, mas continuei. Fui até o móvel onde guardei no fundo da gaveta o contrato de reversão do imóvel e deixei em cima da mesa. Junto dele, a cópia da decisão da operadora de previdência e, por cima de tudo, uma folha solta, assinada naquele mesmo dia, enviada por e-mail para o advogado. Revogação definitiva de herdeiros. Nome da filha excluído. Substituído por 3 entidades beneficentes. Irreversível. Publicado em cartório. Registrado. Oficial. Quando ela viu a folha, se levantou como um animal acuado. Você não pode fazer isso. Você precisa pensar melhor. Isso não é justo. Mas eu já tinha pensado. Eu pensei quando você fechou a porta. Pensei quando me deixou sem água. Pensei quando sorriu ao telefone dizendo que era só uma questão de tempo. Pensei quando meu coração doía e você dizia, depois eu vejo isso. E agora? Agora era você quem ouvia o tic-tac. Agora era você quem não tinha mais tempo. Na manhã seguinte a campainha não tocou. Ela ecoou. Não como um simples aviso de visita, mas como a confirmação de que a história que Amanda escreveu na cabeça dela havia sido substituída por outra, mais real, mais sólida, e com testemunhas. Eu não me levantei para atender. Permaneci sentado, com a pasta sobre o colo, a mesma vermelha que me acompanhou durante os dias trancado, agora aberta como um livro sagrado. A cada papel revisado, eu me sentia mais inteiro. Não fisicamente. O corpo ainda reclamava, ainda doía, ainda ameaçava falhar. Mas em mim, no que eu era antes dela tentar me reduzir a um obstáculo descartável. Amanda correu pela casa. Estava de chinelos, ainda de pijama, e quando viu pela janela o carro preto com o brasão no vidro lateral, perdeu o pouco de cor que ainda restava no rosto. Pai, o que você fez? Ela sussurrou, quase sem voz. Você chamou a polícia? Eu não respondi. Porque não fui eu. Foi a lei, foi o protocolo. Foram as escolhas dela. A porta foi aberta por ela mesma, com as mãos trêmulas. O agente que entrou era discreto, formal, mas inflexível. Apresentou a identificação, falou com voz neutra, sem pressa, como quem sabe que está diante de alguém que já perdeu. Estamos aqui para verificar a denúncia formal de omissão de socorro e possível cárcere privado contra o Sr. Eduardo Alves. Temos autorização judicial para vistoriar o imóvel e colher depoimento. Amanda tentou rir. Isso é um mal-entendido. Meu pai passou mal e eu cuidei dele. Ele só não queria ir ao hospital. É velho, sabe como é. Fica teimoso. O agente olhou para mim. Eu apenas assenti com um gesto contido e ele compreendeu. Senhora, precisaremos da sua colaboração. Também há uma denúncia paralela no Conselho de Ética do Plano de Saúde e uma solicitação formal do advogado do Sr. Eduardo, o Dr. Ricardo Cardoso. Nesse momento ele apareceu. Entrou pela porta como alguém que não precisava de convite. Terno cinza, pasta preta, olhos firmes. Havia nele um ar de resolução. Era como um espelho meu, envelhecido, cansado, mas com dignidade intacta. Está tudo preparado, disse Ricardo direto a mim. O cartório já confirmou o Novo Testamento, a seguradora removeu a beneficiária anterior, e o juiz responsável pelo inventário abriu espaço para a audiência extraordinária diante da gravidade dos indícios. Amanda, em pé, ao lado da escada, começou a tremer. Você está brincando. Isso não vai acontecer. É meu pai. Isso é loucura. Mas nada mais era loucura. Era o fim da ilusão. O agente caminhou até mim, respeitosamente. Senhor Eduardo,
O senhor deseja prestar seu depoimento agora? Assenti com a cabeça. Ricardo retirou uma gravação que já havíamos preparado. Minha voz, lida em tom fraco, mas estável, repetindo o que havia escrito à mão. A gravação começou. Meu nome é Eduardo Alves, tenho 73 anos, e entre os dias 12 e 15 de setembro, fui trancado no quarto por minha filha, Amanda Alves, que reteve meu celular e impediu contato com qualquer serviço médico ou apoio externo. Amanda caiu sentada no degrau. A cada frase, ela murchava. O agente anotava. O advogado completava. E eu permanecia imóvel. Porque agora era ela quem sentia o quarto se fechando. Era ela quem entendia o peso do silêncio. Ela gritou meu nome uma vez. Pai, pelo amor de Deus, não faz isso. Mas o tempo da súplica já tinha passado. Quando a gravação terminou, Ricardo entregou cópias dos documentos. Um dos agentes protocolou a intimação. Amanda recebeu em mãos. Não quis assinar. Assinar, para ela, seria admitir que algo escapara do seu controle. Mas a assinatura era apenas um detalhe, porque o que estava em movimento já não dependia mais dela. Você vai me expulsar da minha casa? Ela perguntou aos prantos. É isso? Vai me deixar sem nada? Essa casa é minha, respondi sem elevar a voz. E você se colocou do lado de fora no momento em que me trancou por dentro. Ela cobriu o rosto com as mãos. O oficial a informou de que teria 48 horas para entregar as chaves e deixar o imóvel, conforme a cláusula de reversão acionada por abuso e abandono. Um documento que ela nunca leu, mas agora seria obrigada a obedecer. E os meninos? Ela murmurou. Vão morar onde? Com quem quiser cuidar deles sem ver o pai como um fardo, respondi. Você não perdeu uma herança, Amanda. Perdeu o direito de me chamar de pai. Ela levantou de súbito. Você está me condenando por 3 dias. Você me condenou por 3, mas preparou isso por 3 anos. Desde o dia em que me chamou para morar aqui e já perguntava sobre testamento. Desde o primeiro copo d'água deixado na porta. Desde o dia em que achou que, se eu sumisse, sua vida melhoraria. Ela ficou em silêncio. Pela primeira vez não tinha resposta. O oficial agradeceu a cooperação e se retirou. Ricardo ficou por mais alguns minutos. Me ajudou a levantar, me levou até o quarto e me deixou um envelope. Cópias de tudo. E mais um detalhe. O juiz autorizou a divulgação pública do Novo Testamento. Amanhã será publicado no Diário Oficial. Também haverá nota na imprensa. Já preparamos uma versão breve para a mídia local. A imprensa? Perguntei. Sim, ele disse. É o tipo de caso que eles adoram. E sinceramente, Eduardo, é hora de deixar que vejam o que acontece quando alguém tenta apagar um pai como quem apaga uma luz. Assenti. Naquela noite, Amanda dormiu no sofá. Talvez por orgulho, talvez por vergonha. Ou talvez porque já não sabia mais de onde vinha o perigo. O quarto que ela achava que era prisão agora era minha fortaleza. O silêncio que ela usou como arma voltou como sentença. A porta ainda estava aberta. Mas para ela, o caminho tinha se fechado. E ainda faltava o último passo. 2 dias depois, às 8h32 da manhã, ouvi a maçaneta da porta de entrada girar pela última vez. Era Amanda. Sem malas, sem choro, sem raiva. Apenas com uma mochila nas costas e um envelope branco na mão. Os meninos não estavam com ela. Talvez já estivessem com o pai, ou com algum parente que ainda aceitasse conviver com a ideia de que a mulher que sempre disse fazer tudo pela família, agora tinha um nome no Diário Oficial, atrelado a uma denúncia de abandono. Ela caminhou até a mesa da sala e colocou o envelope ali, sem dizer palavra. Olhou para mim por alguns segundos. Eu estava na poltrona onde ficava todas as manhãs desde que voltei a respirar como homem livre. O jornal do dia no colo, a chaleira apitando ao fundo. Um novo ritual. Ela tentou falar. A boca se mexeu, mas nenhum som saiu. E eu não fiz questão de preencher o silêncio. O envelope trazia, como esperado, as chaves da casa, a entrega formal da posse e uma carta redigida à mão. Eu não a abri de imediato. Apenas aguardei, porque eu sabia, naquela carta, ela não me pedia perdão. Tentava apenas se explicar, mas havia coisas que o tempo não apaga, e outras que, com o tempo, apenas se revelam. Amanda partiu como chegou, com pressa, sem olhar para trás. Às 11h, Ricardo chegou com os documentos finais. Acompanhado de um escrevente do cartório,
Trouxe a escritura de reversão da propriedade, a notificação da justiça sobre o arquivamento da tentativa de bloqueio dos meus bens e a versão impressa do Novo Testamento, agora validado em 3 instâncias. Sentamos à mesa. Ricardo, sempre sóbrio, me passou a folha que faltava assinar. Um documento simples, mas com peso de pedra. A confirmação legal da exclusão de Amanda como beneficiária direta de todos os meus bens. A linha estava em branco. A caneta no centro da mesa. E eu, com a mão ainda firme, escrevi meu nome pela última vez naquela história. Não tremi, não hesitei, porque essa assinatura não foi de vingança, foi de libertação. A assinatura não era apenas uma assinatura, era a quebra de um ciclo. Era a negação de um padrão que por muito tempo me manteve refém de culpas silenciosas. Era o fim da ideia de que, por ser pai, eu deveria aceitar tudo. Era a prova de que ainda era dono de mim, e que minha vida não seria encerrada por conveniência de quem só me via como obstáculo entre ela e a herança. Depois da assinatura, Ricardo me olhou com algo que não era aprovação, mas respeito. Está feito, ele disse. A partir de agora, tudo está exatamente como deveria estar. A casa voltava a ser minha. A previdência também. O testamento agora direcionava o que eu construí para onde faria sentido. Metade para um abrigo de idosos em situação de abandono. Uma causa que agora, mais do que nunca, eu entendia com o corpo e com a alma. A outra metade, dividida entre uma biblioteca comunitária e uma ONG de apoio jurídico a idosos vítimas de abuso familiar. Nenhum centavo para a Amanda. Porque ela não perdeu por castigo. Perdeu por escolha. Na semana seguinte, a notícia correu pela cidade pequena. Um senhor reformula o testamento após ser trancado no próprio quarto pela filha. As entrevistas vieram. Recusei todas. Não porque tinha vergonha, mas porque meu silêncio já havia dito tudo. Preferia escrever uma carta aberta, publicada num jornal local. Um trecho dela dizia: "Não busco pena, não desejo o mal, mas todo pai que é apagado de propósito tem o direito de se reescrever. E toda filha que enxerga a morte como herança, herda apenas o que construiu, vazio." A casa passou por pequenas reformas nos dias seguintes. Tirei os móveis frios da sala, mandei fazer um banco de madeira para o jardim dos fundos, onde antes Amanda dizia que não valia a pena plantar nada porque ninguém ia ver mesmo. Agora eu sentava ali todos os fins de tarde. O chá na mão, os pássaros no fio. O silêncio, o mesmo que ela usou contra mim, agora era meu companheiro. E não era mais prisão. Era alívio. Um dia recebi um envelope sem remetente. Dentro, uma foto dos meninos. Amanda não aparecia. No verso, escrito com a caligrafia vacilante de uma criança, apenas: "Oi, vô, a gente sente saudade." Não chorei, não naquele momento. Apenas voltei a olhar para o jardim e sussurrei: "Ainda há tempo para eles." Porque no fim, essa história não foi sobre destruir ninguém. Foi sobre recuperar a dignidade de quem foi trancado como fardo, mas saiu como um homem. Essa foi a última assinatura que dei com raiva no peito. As próximas, se vierem, serão de paz. Assinarei doações, cartas para os netos, bilhetes para vizinhos, recibos de reforma. Assinarei como quem vive, e não como quem sobrevive. E se um dia me perguntarem como eu consegui sair daquele quarto sem forças, sem socorro, sem ninguém, responderei apenas, com silêncio, papel e memória. Porque o que minha filha nunca entendeu é que pai nenhum morre quando é apagado. Pai morre quando desiste de deixar sua marca. E a minha, assinada,